E aí galera do YouTube, beleza? Zero na área, trazendo pra vocês mais um canal. Dessa vez trazendo 10 alguma coisa de volta pra vocês, manos. Então, manos, resolvi trazer o 10 alguma coisa, já tava nos meus planos trazer de volta aqui pro canal. E, manos, como vocês viram aí na thumb, e como vocês viram aí no título do vídeo, a gente vai falar sobre o Mutano dos Jovens Titãs. E garanto que todos vocês conhecem os Jovens Titãs, não os Jovens Titãs desses agora, Jovens Titãs em Ação. E não o da série, mas sim o desenho dos Jovens Titãs, que é na minha opinião, é o melhor desenho já feito pela DC, sim, sem brincadeira nenhuma. É o desenho com mais qualidade ever, qualidade, história, e depois a Liga da Justiça. Garanto que a Liga da Justiça tá na frente pra muitos. E se você é de 2000, você vai saber do que eu tô falando, porque garanto que esse desenho marcou a sua infância também. E se ela marcou a sua infância, dá like aí. Se você chegou aí de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra dar aquela força, beleza? E, mano, eu não vou falar desse Mutano que vocês estão vendo, e nem desse outro Mutano. Eu vou falar sobre o Mutano dos quadrinhos, mano. Que é um Mutano que não foi muito explorado no desenho dos Jovens Titãs. Porque pra gente que tem 18, 19, 17, 15, até 15 anos de idade, quando eu falar Mutano já vai pensar direto ou no Mutano que a gente assistia antigamente, ou nesse Mutano dos Jovens Titãs em Ação. Eu tô falando do Mutano dos quadrinhos. E a gente já sabe a história de todos os personagens dos Jovens Titãs. No caso, o Robin, que é uma história já foi explicada muitas vezes, né? A da Ravena já foi uma história que todo mundo já sabe como é que é a história dela. Estelar também é a mesma coisa. Cyborg também é a mesma coisa. E a história do Mutano, eu sinto que a história dele não foi muito explorada no desenho em questão. Porque a gente acha que a história do Robin, ou até mesmo do Cyborg, foi a história mais pesada. Mas na verdade não, a história do Mutano, ele passa por muitas tristezas, muitas coisas que não é explorado, e se fosse explorado no desenho ficaria uma coisa muito pesada pra se falar. O Mutano, no desenho não explica nada, você não vê em lugar nenhum como que ele ganhou superpoderes, se ele tem pai, se ele tem mãe, se ele não tem, e é aqui que eu vou contar a história dele. Garanto que muitos aqui vocês não sabem como que o Mutano ganhou seus poderes, ou se ele já nasceu com os poderes, se ele é... vocês vão ver como é que é. Então, a gente vai falar sobre 10 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre o Mutano, beleza? Então vamos lá. Manos, para nossa primeira curiosidade, a gente tem que falar aonde ele apareceu pela primeira vez, não é mesmo que sim, na verdade? A gente vai começar pelo começo, então vamos lá atrásão. Então, a primeira aparição do Menino Besta aconteceu na edição de número 99, na revista da Patrulha do Destino, publicada no ano de 1965, que foi criado por Arnold Drake e Bob Brown, beleza? Então, Mutano apareceu em 1965, na edição 99 da Patrulha do Destino, e nos próximos tópicos, nas próximas curiosidades, vocês vão ver a grande influência que a Patrulha do Destino tem no jovem Menino Besta, beleza? Então vamos lá para a segunda curiosidade. Manos, a segunda curiosidade, na minha opinião, provavelmente a que vocês menos sabem, é que o Mutano não chama Mutano, então nem Beast Boy. Ele adotou esse nome pra si. Bem, depois eu vou explicar por que ele adotou esse nome e como ele adotou esse nome. Mas o nome verdadeiro dele é Garfield. E não é Garfield do gato, tá? Porque, vocês pensam, Garfield gato. Não é porque eles se transformam em gatos ou animais, não tem nada a ver. O nome dele é Garfield Mark Logan. E também não é o Logan, e ele também não é filho do Logan, tá? Só pra deixar claro aqui pra vocês. É o garoto que nós conhecemos como Mutano ou Beast Boy. E por incrível que pareça, o Mutano também tem pais, cujos nomes são Mary Logan e Mark Logan. Então se você achava que Mutano foi abandonado, o Mutano não foi abandonado, ele tem pais sim, beleza? E os pais dele aparecem na história em quadrinhos. Manos, para a nossa terceira curiosidade, é algo que é uma história bem grandinha para se explicar, mas eu vou contar pra vocês como que aconteceu, como que o Mutano ganhou os seus poderes, beleza? Então essa é a nossa curiosidade, nossa terceira curiosidade, o surgimento dos poderes do Mutano. Então, manos, pra gente começar a contar a história do Mutano e como que ele ganhou seus poderes, a gente tem que voltar um pouquinho atrás para explicar
aonde ele conseguiu e quais foram as influências para ele conseguir esse poder. Ele não nasceu com esse poder, ele não nasceu verde, para deixar bem claro para vocês, ele não nasceu com o dom de se transformar em animais. Então, os pais do Garfield, Mary e Mark Logan, eram cientistas e que viajavam pelo mundo estudando os animais mais exóticos e variados. Eles foram para o continente africano com o objetivo de conduzir uma pesquisa sobre códigos genéticos. Então, o Garfield, no caso é o Mutano, e a mãe dele estavam trocando o óleo do Jeep deles enquanto eles escutaram um barulho vindo das árvores. E o Mutano, que no caso não é o Mutano, é o Garf, ele foi lá dar uma olhada para ver o que era, sabe como é que é a curiosidade de criança, e surgiu um macaco e esse macaco mordeu o Garfield. Assim transmitindo uma doença muito rara, um vírus, um vírus, vamos chamar de vírus, é como se fosse uma doença muito rara, beleza? Que passa através da mordida desse macaco, e o macaco no caso é o macaco verde. E os pais do Mutano estavam lá na África para pesquisar como os corpos dos animais reagem e não são afetados por certas doenças. No caso, a principal era essa doença, que no caso pode ser chamada de febre verde. Essa doença é uma doença muito rara, que quem contraí-la morre em 48 horas, entendeu? E os pais do Mutano ficaram desesperados, loucos atrás da cura para o filho deles não morrer. E através das pesquisas que eles já tinham feito, o pai e a mãe do Mutano fizeram um soro para curar ele, uma espécie de soro. Só que eles não tinham tempo para testar o soro antes, então eles já foram e injetaram direto no Mutano, no Garfield. E esse soro funcionou, curou o Mutano. Só que trouxe alguns efeitos colaterais. O Mutano ficou verde, ele ficou verde permanentemente. Então o cabelo e a pele dele ficaram verdes. Foi assim que ele ficou verde, mas não foi naquele exato ponto em que ele despertou seus poderes. Então, algum tempo depois, a mãe do Garfield estava prestes a ser atacada por uma cobra. Então, o Mutano, o Garfield, viu que ela estava sendo prestes a ser atacada por uma cobra e ele reagiu. No momento que ele foi para salvar a mãe dele, ele se transformou em um suricato. E foi ali que ele despertou e liberou a primeira vez os seus poderes. Foi a primeira vez que ele usou os poderes. Então foi assim que o Mutano ganhou os seus poderes. Então, manos, no número 4 de curiosidades do Mutano, a gente vai falar sobre as habilidades que ele tem, beleza? Muita gente acha que o Mutano tem vários poderes, mas, tipo, super força, não sei o que, mas não. O Mutano tem um poder, e nesse poder tem várias habilidades que ele é capaz de fazer, beleza? Então ele tem um poder específico que é a transmutação animal. Ele consegue se transformar em animal. E com essa transformação vem várias outras habilidades, né? Vamos dizer assim. Então, dentre elas são a automultiplicação quando transformado, mimetismo animal, força aprimorada, sentidos aguçados, sensibilidade aumentada. Ele pode se transformar em qualquer outro animal do planeta Terra. Ele pode também se transformar em animais extintos, como o dinossauro, que é bem explicado no desenho mesmo, que ele já se transforma muitas vezes em dinossauro. E ele também consegue se transformar em alienígenas que ele já tenha visto. Então isso já é uma coisa bem louca mesmo. Então, manos, essa foi a nossa quarta curiosidade sobre o menino Mutano, o menino besta. E vamos para a quinta curiosidade. Manos, nessa quinta curiosidade, é a partir desse ponto que a história do Mutano começa a ficar triste. É a partir desse ponto que a história do Mutano começa a ficar um pouco pesada. Eu acho que é por isso que eles não exploraram muito isso no desenho. Mas vamos lá. Então, a nossa quinta curiosidade é: a triste história começa. Então, infelizmente, os pais do Mutano acabaram por morrer em um acidente de barco. E ele passou a ser um órfão. E ali, mercenários americanos viram a oportunidade de sequestrar ele e utilizar os poderes dele para cometerem crimes. E eles sequestraram o Mutano e fizeram o Mutano cometer muitos crimes. Obrigaram ele a cometer crimes e depois iam matá-lo. Pra vocês terem uma noção. Eles obrigaram o garoto a cometer crimes e iam matá-lo. Ali, manos, foi a partir do momento em que a história do Mutano começou a ficar pesada. Ele era obrigado a roubar, ele era obrigado a muitas coisas. Eu não quero colocar aqui, mas ele era obrigado a fazer coisas erradas. A gente tá falando de super-heróis, então não vamos entrar em detalhes aqui do que ele era obrigado a fazer. Como um garoto, né? Então, como ele era um garoto, ele era obrigado a fazer tudo, porque eles ameaçavam todo o tempo matá-lo e eles pretendiam matá-lo. Então, manos, para a nossa sexta curiosidade, nós vamos para a Patrulha do Destino. E tem uma curiosidade que antes de falar da Patrulha do Destino, ela
ela se envolveu em muitas polêmicas, vamos falar assim, pelo fato de ter boatos que os X-Men plagiaram a Patrulha do Destino, porque são pessoas com poderes não tão normais e que são liderados por uma mulher de cadeira de roda. Tem alguma referência? E não sei, eu jogo no ar, joga aí, ó. Tá aí pra vocês, joga no ar se vocês quiserem, vocês acham se foi ou não, pesquisa aí, comenta aí embaixo se você acha que foi ou não. Mas nós vamos falar sobre a Patrulha do Destino. Então, por sorte, os planos dos mercenários foram impedidos pela Patrulha do Destino, antes que eles dessem um fim na vida do menino besta. Então, Mutano é adotado por 2 membros da Patrulha do Destino, a mulher Elástica e seu marido Mento. Marido Mento, o nome do cara é Mento, tá? Não é Mentos, não, tá? Relaxa aí. Então, posteriormente, Garfield ele se juntou à Patrulha do Destino. E foi naquele ponto que ele se juntou com a Patrulha do Destino que ele aceitou e ele adotou o nome de Mutano. Foi naquele momento que ele aceitou e adotou o nome de Beast Boy, ou Mutano. Ex-membro da Patrulha do Destino, Mutano, senhor, em que posso ajudar? Ex-membro da Patrulha do Destino, Mutano, senhor, em que posso ajudar? Au, você é o Robin, não é, senhor? Pode começar não me chamando de senhor. Bom, então eu tenho que dizer que é uma honra. Mutano, não é? Sim, senhor. Manos, a 7ª curiosidade do Mutano, da vida do Mutano, da história do Mutano, que você provavelmente não sabe, é que ele passou por vários grupos diferentes. Então, eu vou explicar aqui alguns grupos antes dele chegar nos Jovens Titãs. Na verdade, não foi vários, foi alguns grupos, sendo eles os Jovens Titãs mesmo, beleza? Então, vai ficar bem explicado pra vocês. Então, logo após o HQ do Patrulha do Destino ser cancelado, porque as vendas estavam muito baixas e eles não eram tão famosos assim na época, o Mutano, ele reaparece no primeiro episódio de Os Jovens Titãs, manos. Assim que ele sai da Patrulha do Destino, ele retorna às telas, mano, e junta-se aos Jovens Titãs. Então, por um tempo, eles se separam. E quando voltam a trabalhar juntos, se tornam os novos Jovens Titãs. E depois, os Titãs. Simplesmente isso. Então, eram os jovens, ele passou pela Patrulha do Destino, depois passou para os Jovens Titãs, depois para os Novos Titãs e depois para Titãs. Acho que eu falei Novos Jovens Titãs, mas não é Novos Jovens Titãs, é Novos Titãs. Tá, desculpa aí o erro. Manos, a gente vai falar agora da 8ª curiosidade do Menino Mutano. Então, a nossa 8ª curiosidade vai ficar agora bem mais fácil de ser entendido pelos fatos que eu já falei pra vocês. Então a gente vai falar sobre a personalidade do Mutano. Então, mesmo que ele seja conhecido por seu senso de humor inigualável, suas piadas e trocadilhos muito engraçados e por sempre estar alegre e sorrindo, isso nada mais é do que uma fachada que ele gosta de passar para as pessoas. Mutano é extremamente atormentado pelas mortes que ele presenciou durante sua vida, e principalmente infância, e usa o artifício do humor para esconder a tristeza, medo, angústia e complexo de inferioridade. Então, manos, ele tem muito complexo de inferioridade no quadrinho, no HQ. Eu não sei se vocês gostam de falar quadrinhos ou HQ, eu prefiro falar HQ. Ele tem uma tristeza gigantesca, vocês podem ver isso no desenho, que ele vira e mexe, ele faz algumas piadas, mas ele tá sempre triste. Nos filmes que tem dos Jovens Titãs, ele tá sempre triste também. Então, você já pode agora pegar, quando você for assistir algum filme que tem um Mutano, filme mesmo, não só o Jovens Titãs em Ação, que é o filme de desenho que saiu, mas sim o filme dos Titãs versus a Liga da Justiça, vocês podem perceber que o Mutano não é aquele cara alegre 100%. No desenho mesmo da SBT, o Mutano não era um cara alegre 100%. Agora vocês entendem por quê. Manos, como a 9ª curiosidade, foi a curiosidade que eu mais gostei e que eu mais achei interessante quando eu pesquisei, foi a curiosidade do Mutano Vermelho, manos. Eu também não sabia dessa curiosidade, aí eu fui atrás pra pesquisar. E, manos, é um negócio muito louco, cara. Que é o chamado Nova 52. Os Novos 52, né? Novos 52. Que essa é a curiosidade agora, da nossa 9ª curiosidade. Novos 52. Manos, durante a fase dos Novos 52, Mutano ele apareceu com uma cor tanto incomum, sendo agora vermelho. Ele se tornou vermelho nos novos HQs. Nos novos HQs antigamente, né, no caso. Isso porque agora ele é capaz de se conectar com a energia chamada vermelho.
que é a energia que liga todos os seres vivos do universo. Ele é capaz de se ligar a essa energia e virar vermelho, e ficar vermelho. Então, no HQ, conta o porquê ele fica vermelho. Então, isso acontece porque o Mutano foi capturado por um grupo chamado Colônia, que sequestra jovens do presente e do futuro para fazer experimentos e torná-los sobre-humanos e para fazê-los lutar até a morte. E ele se conecta com essa energia vermelha e ele se torna muito mais feroz, vamos dizer assim. As transformações dele... Eu falei transforma dele... Desculpa aí, pessoal. As transformações dele se tornam muito mais ferozes e muito mais brutas, vamos dizer assim. Ele se torna muito mais agressivo. E nisso que também faz com que ele tenha tristeza e complexo, sim, tristeza e meio que medo, pelo fato de ele ter lutado até a morte com várias pessoas para ter sobrevivido. Então, a gente vai falar para a nossa última curiosidade, que é uma curiosidade muito legal, que é uma coisa muito boa, que é o Renascimento. Então, já no HQ, o Renascimento, o Mutano ainda está afastado dos Jovens Titãs, mas ele retorna à sua cor verde e está em busca de um sentido para a sua vida. Ele é nocauteado em uma festa e acaba acordando junto de Stellar, Ravenna e Kid Flash, descobrindo que foi recrutado por Damian, o filho do Batman, para juntar os Jovens Titãs novamente. Isso para quê? Porque ele quer derrotar Ra's al Ghul e a Liga dos Assassinos. Eu não sei se é assim que fala, Ra's al Ghul ou Ra's al Ghul. Eu não sei. Eu chamo de Ra's al Ghul por causa do filme do Batman. Mas ele é recrutado pelo Damian, que vocês sabem que é o Damian no filme do Jovens Titãs vs Liga da Justiça. É? Eu não sei. Tá aí aparecendo imagens para vocês aí. E ali retorna o renascimento dos Jovens Titãs. Então, no HQ, o renascimento é quando o Mutano volta para os Jovens Titãs e eles se juntam de novo e se tornam os Titãs. Então, é isso, manos.